Senhoras e senhores, muito bom dia. Seguindo sua trajetória histórica de promover eventos com caráter propositivo a partir da pluralidade de debates, o SENGE-RS reúne um qualificado grupo de especialistas para aprofundar as questões relativas ao setor primário, em especial à agricultura familiar. O seminário Agricultura e Desenvolvimento, Segurança Alimentar, marca a 18ª edição do Seminário SENGE, eventos que visam discutir os grandes assuntos da engenharia e do desenvolvimento e, desta forma, contribuir para a superação da crise e crescimento do Estado e do país. Nesta edição, o seminário também celebra o Dia do Engenheiro e os 75 anos de fundação do SENGE-RS. O evento é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul, com o patrocínio do Banrisul e apoio da Federação Nacional dos Engenheiros, Sistema Confea-CREA, BRDE e Fundação CE SENGE Previdência. Sejam todos muito bem-vindos ao seminário. Convidamos para subir ao palco, para a abertura do nosso seminário, o senhor presidente do SENGE-RS, Tadeu Ubirajara Moreira Rodrigues, acompanhado do senhor secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação, deputado Hernani Polo, neste ato representando o governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do senhor secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Caio Rocha, do senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio José Mineto, do senhor presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Bastos Abraham, e da senhora segunda vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Eliana Valente Silveira. Nós registramos e agradecemos também as presenças da senhora coordenadora de Segurança Alimentar da Prefeitura de Porto Alegre, Eveline Rui Dias, representando o prefeito Nelson Marquesan Júnior, do senhor presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre, Pedro Alberto Selbach, do senhor chefe de inspeção de produtos de origem animal, Leonardo Verlan Isolan, representando o superintendente da Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, Luciano Maronese, do senhor diretor técnico da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, Gustavo Lang, representando o presidente da SARGS, Ivo Lessa Silveira Filho, da senhora gerente de operações da Companhia Nacional de Abastecimento, Natasha Casagrande, representando o superintendente da CONAB, José Ramão Bica, da senhora Andresa Mainardi, representando o presidente do sistema OSERGS, Virgílio Périos, da senhora Eliane Goppert, representando a presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, Maria Angélica Zolim de Almeida, do senhor José Renato Braga de Almeida, representando o presidente do IBGE, Roberto Luiz Olinto Ramos, do senhor chefe da unidade estadual do BRDE no Rio Grande do Sul, José Renato Braga de Almeida, senhores integrantes da diretoria e do conselho do SENGE, senhores representantes dos nossos patrocinadores e apoiadores, senhores painelistas do seminário, senhores da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos a todos, neste momento, para ouvir o hino nacional.
Convidamos neste momento para fazer uso da palavra na abertura do nosso seminário o presidente do SENGE-RS, Tadeu Ubirajara Moreira Rodrigues. Senhoras e senhores, muito bom dia. É uma honra recebê-los nesta manhã, oportunidade na qual realizaremos a 18ª edição do Seminário SENGE, hoje tratando mais uma vez do tema Agricultura e Desenvolvimento, com ênfase na segurança alimentar e na agricultura familiar. Em nome dos meus colegas de diretoria, quadro associativo, e funcionários do Sindicato dos Engenheiros, saúdo inicialmente as autoridades já citadas pelo cerimonial, bem como os colegas engenheiros e os profissionais de todas as categorias, os estudantes e todos os que aqui presentes e aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet. Faço da mesma forma um agradecimento especial a cada um dos painelistas deste seminário e aos membros da comissão técnica. Agradeço também ao Banrisul pelo patrocínio oferecido, como também ao apoio dado pela Federação Nacional dos Engenheiros, pelo Sistema Confiacre, BRDE e Fundação CE. Lembrando que o seminário de hoje integra não apenas as celebrações dos 75 anos da fundação do Sindicato dos Engenheiros, marca da mesma forma a passagem do Dia do Engenheiro, celebrada no próximo dia 11. Ao protagonizar uma ampla análise do tema da segurança alimentar e da agricultura familiar, abordagem essencial para a viabilidade e sustentação do desenvolvimento econômico e social do país, e especialmente do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Engenheiros atende diretamente às diretrizes do seu planejamento estratégico. O conceito de valorização profissional alcança no SENGE uma dimensão amplificada que, lado a lado à ação sindical vigorosa e do consistente programa de qualificação, inclui a inserção da entidade e da categoria no núcleo das discussões dos temas do desenvolvimento como eixo de uma atuação exitosa ao longo de 75 anos de história. Energia elétrica, saneamento, dívida pública, serviços públicos, licitações, meio ambiente, concessões, petróleo, gás e carvão gaúcho, entre outros. Integram o repertório histórico do Sindicato dos Engenheiros no debate e na formulação de soluções técnicas e políticas imprescindíveis ao crescimento econômico e ao bem-estar social que tanto precisamos. Assim, acrescentamos o evento de hoje aos esforços e à contribuição dos engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, através do seu sindicato, ao futuro do nosso Estado e do nosso país. Afirmamos ser a segurança alimentar um desafio cada dia mais presente nas preocupações da sociedade brasileira, que deseja e precisa de alimentos em quantidade suficiente e de melhor qualidade. Nesse sentido, nosso seminário se propõe a debater o tema desde a tecnologia de produção empregada e a importância da assistência técnica. Também é relevante abordarmos aqui o respeito ao meio ambiente, a geração de renda aos agricultores, a inspeção sanitária e a fiscalização, mercados institucionais para os produtos da agricultura familiar e muito mais.
Ainda em relação à importância da agricultura familiar na economia do Rio Grande do Sul, pesquisas indicam que o setor contribui com mais de 50% do PIB agropecuário em nosso estado, bem acima da média nacional, que não passa de 33%. Além disso, provém da produção familiar até 80% dos produtos básicos que chegam à mesa dos brasileiros, itens como leite, feijão, batata, frutas, hortaliças, entre outros. São nada menos que 378 mil estabelecimentos rurais destinados à agricultura familiar no Rio Grande do Sul, que ocupam cerca de 30% da área agrícola do nosso estado, envolvendo mais de 1,5 milhão de gaúchos. Este público precisa de apoio e incentivo governamental para enfrentar e superar os inúmeros obstáculos e dificuldades próprios do setor. As políticas públicas ligadas à assistência técnica gratuita prestada pela Emater, em articulação com as cooperativas, são essenciais para garantir uma produção orientada ao interesse dos consumidores. Da mesma forma, políticas públicas que garantam acesso aos mercados institucionais e regras mais claras e menos burocratizadas para a inspeção e fiscalização. São questões a serem aprimoradas e que passam pela estruturação desses serviços no âmbito federal, estadual e municipal. Diante deste cenário de desafios e oportunidades, o SENGE permanecerá, como sempre, aberto à integração com entidades públicas e privadas de todos os segmentos na busca de objetivos comuns em favor da sociedade. Afirmo que, de forma democrática e participativa, não mediremos esforços nas articulações que se fizerem necessárias para o destravamento do crescimento e da justiça social em nosso país. Agradeço mais uma vez a presença e o apoio de todos. Desejamos um bom seminário. Obrigado. Muito obrigado, presidente Tadeu Rodrigues. Com a palavra neste momento para a sua saudação, a senhora segunda vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Eliana Valente Silveira. Meu bom dia a todos. Em nome da diretoria do CREA-RS, é um prazer estar apoiando esse evento junto ao SENGE, cumprimentando as autoridades aqui todas já enumeradas pelo protocolo, e falando um pouco da agronomia. Eu, como engenheira agrônoma, me considero assim, esse evento um evento marcante, mostrando a importância da agricultura familiar. O presidente já falou os números são relevantes, mostrando que a agricultura familiar faz parte da vida da cidade. A quantidade de estabelecimentos rurais trabalhando com a agricultura familiar, movimentando valores significativos na economia do Brasil, nos faz dar tanta importância para esse trabalho do produtor rural. Então, o CREA-RS deseja que esse evento seja marcante e desejando um bom evento a todos. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à segunda vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Eliana Valente Silveira, por sua participação. Convidamos agora para a sua saudação o presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Bastos Abraham. Bom dia a todos e a todas. Saudar o meu colega, companheiro Tadeu, no exercício aqui da presidência do SENGE, também nosso diretor da federação, saudar o Azambuja, nosso grande companheiro, vem fazendo um belo trabalho na federação, saudar o secretário que enaltece aqui o grande evento, saudar a Eliana, representando o CREA, do Rio Grande do Sul, que mostra que a parceria sindicato e conselho é
a única saída para a boa representação de todos os engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul. No momento que nós estamos passando uma grande crise de recessão no país, o sindicato nosso dos engenheiros, junto com a federação, promove um grande evento de aprimoramento profissional. A agricultura, dentro dos desafios das tecnologias e das políticas públicas, são temas que merecem uma atenção especial nossa, porque a agricultura é a salvação da lavoura e também a salvação do nosso país. Eu não gostaria de deixar passar aqui algumas informações da nossa federação, tendo em vista que agora, recentemente, nós tivemos aqui uma reversão de uma admissão em massa em São Paulo, de mais de 100 colegas nossos, do juiz Elísio Pérez, reverteu a demissão justamente com a nossa lei trabalhista, que é muito questionada, dizendo que essa lei é inconstitucional. E hoje, eu lendo o jornal, Tadeu, eu verifiquei que a Estácio, a faculdade, simplesmente demitiu 1.200 professores na sombra desta malfadada lei. Ou seja, mas também tem a juíza Rosimeire Gonçalves, do Distrito Federal, que abortou a propaganda enganosa da reforma previdenciária. Isso é um alento para a gente, que a gente vem debatendo nessas questões. Então, e outra questão primordial é que, em 2013, a Federação Nacional dos Engenheiros, Adambuja, combateu um programa chamado Mais Engenheiros, tipo Mais Médicos, e fomos exitosos e foi abortada aquela questão. E agora, em 2017, a Folha de São Paulo, em 16 de outubro de 2017, vem mais uma vez insistindo na ingressão dos estrangeiros no país, através de uma renovação automática do registro. Eliane, se em 3 meses o Conselho Federal Estadual aqui não der o registro para um profissional estrangeiro, ele vira automaticamente dentro aqui da empresa. Vem as empresas e vem o estrangeiro para cá sem critério nenhum. Então, em 2018, nós vamos ter muito trabalho pela frente, FNE, SENGE e CREA, mas também temos que ter a responsabilidade, no dia 15 de dezembro, votar no sistema CONFIA-CREA por uma melhor representação de todos. A agricultura é a salvação da lavoura. Então, a gente deseja aqui, em nome da Federação Nacional de Engenheiros, em nome do meu presidente licenciado Murilo Celso Campos Pinheiro, um bom evento para todos. Obrigado. Muito obrigado ao presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Bastos Abraham. E passamos a palavra agora ao secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio José Minueto. Bem, primeiramente, um bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui saudar Tadeu Rodrigues, presidente do SENGE. Em seu nome, Tadeu, toda a equipe do SENGE tem nos ajudado muito lá na área da engenharia agrônoma e agronomia, lá nos profissionais que trabalham com nós na Secretaria de Desenvolvimento, também a nossa vinculada e conveniada Emater, tem prestado um ótimo serviço no desenvolvimento rural. Aqui o tema de hoje, parabéns, quando se fala em agricultura e desenvolvimento, se fala em transformar. E aqui os profissionais da engenharia agrícola, da engenharia na agronomia, têm feito esse papel lá na ponta, nos ajudando muito na transformação e buscando o melhor da produção que nós podemos fazer aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, agradecemos em nome da Secretaria essa contribuição dos engenheiros nessa tarefa. Assim, então, toda a diretoria, uma saudação especial também pelos 75 anos do SENGE e também pelo Dia do Engenheiro, que será no dia 11. Parabéns a vocês e continuem nessa caminhada fazendo esse trabalho. Quero saudar o meu colega e amigo Hernani Polo, da Agricultura, que, né, Hernani, nós temos atuado de uma forma transversal, dentro da nossa responsabilidade enquanto Estado, dentro desse contexto. E os profissionais que tanto faz trabalho na nossa área, lá junto com a Emater, na Secretaria da Agricultura, na transversalidade também, temos feito esse trabalho colegiado e junto nesse sentido. Quero saudar aqui meu amigo Caio Rocha, da Segurança Alimentar, secretário. Obrigado pelas parcerias, vamos continuar nessa caminhada
Eu sei que todo o esforço que você faz, e você como engenheiro agrônomo também, tem essa compreensão da importância de nós promovermos junto esse desenvolvimento rural e gerando fundamentalmente aquele papel que você faz muito bem lá na questão da segurança alimentar e contribuindo para o desenvolvimento da nossa agricultura, especialmente a agricultura familiar e para o cooperativismo. As ações que temos feito em parceria é nesse sentido. Muito obrigado, um abraço lá e continue nessa tarefa. Presidente da Federação, um abraço. Eu tenho certeza que a nível nacional também vocês têm esse papel de contribuir. A Eliana Valente, representante do CREA também, nessa oportunidade vocês têm essa capacidade de acompanhar toda a questão do exercício da profissão, né? Então, parabéns pelo trabalho também no CREA. E desejar aqui um bom seminário para vocês e que discutam oportunidades e uma reflexão. Tenho certeza que muitos desafios temos pela frente, muitos desafios enfrentamos, mas quando se pensa num tema como vocês vão trabalhar aqui, a questão da agricultura, desenvolvimento e segurança alimentar, a gente sempre está aqui com desafios novos, e esses novos desafios, vocês, profissionais da engenharia, têm já um diferencial de nos ajudar a desatar os nós que nós temos pela frente e enfrentar esses desafios, para nós ter, logo ali na frente, dias melhores, que eu tenho certeza que trabalhar com a agricultura é uma resposta no curto prazo, com o agro é no curto prazo, mas temos também elevado risco, e esse risco nós podemos mitigar juntos, vocês, engenheiros agrônomos, nessa caminhada, e profissionais da engenharia também, nos ajudando a enfrentar esse desafio da melhor forma possível e buscando os melhores caminhos para que nós possamos ter cada vez mais uma agricultura robusta, desenvolvida, e especialmente a familiar, que eles possam ser inseridos nesse campo da produção, Caio Rocha, e que eles possam também cada vez mais avançar nesse contexto. Então, eu quero deixar aqui um abraço da nossa secretaria a todos os profissionais da engenharia e que tenham um bom proveito neste seminário do SENGE aqui. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao secretário Tarcísio José Mineto por sua participação. Fará uso da palavra neste momento o senhor secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Caio Rocha. Primeiro, agradecer muito aqui o convite e cumprimentar a quem nos recebe com tanta hospitalidade, o nosso colega, presidente do SENGE, Tadeu Birajara Moreira Rodrigues. Não posso deixar de saudar, quando falo em engenheiros, a saudar a todos os engenheiros agrônomos, filiados ao SENGE, militantes desta causa, através do José Luiz Azambuja, que é vice-presidente. Aqui, para não demonstrar a nossa idade, há mais de 20 anos militamos na nossa extensão rural. Ao Carlos Abraham, presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, prestigia, qualifica e mostra a grandeza deste evento. O nosso querido amigo Mineto, Tarcísio Mineto, ele que é grande parceiro da segurança alimentar, não só do Rio Grande do Sul, mas da segurança alimentar brasileira. Eu quero dizer que não só através da secretaria coordenada pelo Mineto, mas também hoje com a educação e com outras secretarias, através da determinação do ministro Osmar Terra, nós já colocamos aqui no Estado, para o desenvolvimento da segurança alimentar, 72 milhões de reais. Isso não é nenhum favor, isso é graças aos projetos, à determinação, à agilidade, à liderança, Mineto, que tu vens fazendo. Ele usou um termo que eu gostei muito, desatando nós. Tem que ter perfil que nem o Mineto para desatar nó. Saudar aqui o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Irrigação, nosso Hernani Polo, ele que também é deputado estadual, qualifica, tem sido, para mim não foi surpresa, mas tenho falado muito com o setor, e o setor do agro do Rio Grande do Sul tem sido representado, se sente representado, inclusive suas instituições, pela ação, pela determinação e pela forma com que o Hernani Polo tem se postado frente às reivindicações, mas também frente às realizações do setor agrícola.
minha querida amiga Eliana Silveira, minha colega, aqui representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu já tive a oportunidade de ser conselheiro da Câmara de Agronomia do CREA, o que me orgulhou muito naquele período, há tantos anos atrás, e hoje, com esta bagiense rio-grandense aqui, nos ilustra muito tua presença. Eu preciso saudar aqui o Francisco Fujita, ele que é diretor lá na área de segurança alimentar, ele vai estar presente também aqui no seminário. Ele é quem tem na caneta dele 756 milhões de reais na área da água, no acesso à água ao Brasil, portanto, que eu ando com ele junto para ele não ficar sozinho lá autorizando despesas sem a minha presença. Saudar aqui, não posso deixar de fazer uma saudação ao Alexandre Rocha Pinto, que aqui está em nome do BICA, ele que representa a superintendência da Conab, Natasha, que é a nossa grande parceira, e dizer que o Alexandre só não é superintendente da Conab porque não quis. Quero saudar também o César Henrique Ferreira, e faço a saudação ao César, ele que hoje é presidente da nossa fundação, mas como ele está no exercício da nossa Emater. Tudo que eu sou na minha vida, tudo que eu aprendi na minha vida, todos os cursos que fiz, eu devo à Extensão Rural do Rio Grande do Sul. E hoje, se fui secretário de Política Agrícola, se fui secretário de Estado, se estou secretário de Segurança Alimentar, eu não deixo de ser, com muito orgulho, extensionista. Porque em março, quando deixar a secretaria, em 31 de março, Hernani, eu volto para a Emater com muito orgulho, como fiz o ano passado, quando houve a ruptura no governo. Quero, portanto, saudar a todos, o Candinho Lemos, que me acompanha na área parlamentar, a todos que estão aqui. Eu não quero falar muito, mas já falei demais. Mas quero dizer o seguinte, segurança alimentar vem da onde? Segurança alimentar veio depois da guerra, da Primeira Guerra, daí surgiu o termo. Por quê? Porque faltava comida, faltava transporte, tinha problema na questão da produção da safra. Então se estudou e se viu que segurança alimentar tinha a ver com a produção. E hoje nós temos, e isso vai ser falado de tarde, a participação no Plano Safra do Ministério da Agricultura, que foi 200 bilhões de reais, e temos a participação no Plano Safra da Agricultura Familiar, que foram 30 bilhões de reais. Tu não faz segurança alimentar sem intervir na produção, sem intervir na questão do transporte, sem intervir na questão de evitar perdas, sem levar acesso ao alimento da população brasileira. Nós temos aí ainda 52 milhões de pessoas, das quais 7 milhões não se alimentam todos os dias no nosso país, mas a segurança alimentar, Galeazzi, é mais do que isso. Ela é um complexo que permeia todos os ministérios e tem na pessoa do ministro Osmar Terra a presidência do que nós chamamos Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar. Nós lá temos o programa de aquisição de alimentos, que é um programa muito robusto de compra e doação, para incentivar a agricultura familiar. A questão da água, nós temos aí 30 mil escolas, é o único exemplo que eu vou dar aqui, do Brasil, que não possuem água. O Mineto me deu um levantamento no Rio Grande do Sul, 167 escolas, Mineto, era isso, que não possuem água, e nós estamos agora colocando essas questões de acesso à água. Mas o principal que vai ser debatido aqui são as compras, o mercado que tem da agricultura familiar. São 3 bilhões e 700 que o governo federal compra em comida. Só as Forças Armadas compram 2.700. Desses 2.700, 2 bilhões podem ser comprados da agricultura familiar. Percorremos o Brasil e hoje nós estamos crescendo muito nisso. 2015, 30 milhões, 2016, 61 milhões, esse ano vamos chegar a 260 milhões nessas compras. À tarde, isso vai ser mais falado, mais debatido. Só quero sintetizar dizendo o seguinte, cada R$1 que se aplica
em segurança alimentar, retorna na questão da saúde, na questão do bem-estar, isso feito pela pesquisa da USP, em R$ 16,00 nesta área. Portanto, é com muita alegria que vejo um país que cresce a área 1,2% ao ano nos últimos 20 anos, mas a sua produção, Breda, cresce 4% ao ano. O que significa isso? Isso são profissionais da área da engenharia agrícola, da área de engenharia agronômica, da área de engenharia de alimentação, e os engenheiros estão presentes nisso, porque ali está a tecnologia, ali está a pesquisa agrícola, demonstrando a capacidade que tem a tecnologia, que eu entendo que é o principal fator de produção. Não é mais a terra, o capital e o trabalho. O principal fator da produção agrícola brasileira hoje é a tecnologia. Bom seminário a todos. Eu tenho certeza do êxito desse seminário, não só pelos palestrantes que vão fazer as suas manifestações, mas por esse público qualificado, interessado e militante do sindicalismo da nossa SENGE. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Caio Rocha, por sua participação. Ouviremos agora o senhor secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação, deputado Hernani Polo, neste ato representando o governador do Estado, José Ivo Sartori. Bom dia a todos. Quero aqui, em primeiro lugar, trazendo uma saudação do governo do Estado e, de forma muito especial, do governador José Ivo Sartori, a todos os presentes, ao presidente Tadeu Rodrigues, agradecer pelo convite e pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui participando deste importante encontro, seminário realizado aqui pelo SENGE. E, em seu nome, Tadeu, quero, saudando também o amigo Azambuja, estender a saudação a toda a diretoria, a todos os integrantes que conduzem o SENGE aqui do nosso Estado. Também ao presidente da Federação Nacional, Carlos Abram, também seja muito bem-vindo aqui no nosso Estado, e, sem dúvida, é uma alegria tê-lo conosco nesse dia de trabalho. Saudar a Eliana, que aqui representa o CREA, também importante conselho, né, que cumpre um papel determinante também no trabalho e na valorização dos profissionais vinculados ao Conselho aqui no nosso Estado, ao colega Tarcísio Mineto, e, na verdade, aqui nós estamos numa dupla representação do nosso governador José Ivo Sartori, porque o Mineto, que é o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, tem trabalhado, e nós temos feito, né, uma verdadeira integração nesse desafio, que ele é constante e permanente e que precisa ser encarado de uma forma muito conjunta, para que a gente possa superar os desafios e as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E aqui também faço uma referência muito especial ao meu amigo Caio Rocha, né, que cumpre um papel hoje em âmbito nacional. Eu tenho acompanhado o trabalho. Recentemente eu concluí um período na presidência do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Agricultura de todo o Brasil, e aqui eu quero testemunhar o teu trabalho, Caio, né, pelos estados brasileiros, sempre com muita presença e fazendo uma verdadeira transformação, que ela é importante, que ela é necessária, e o Caio, né, pelo seu perfil, e para nós gaúchos é um orgulho, né, tê-lo numa função expressiva, uma função nacional, fazendo esse trabalho muito importante. Então, queremos aqui também te cumprimentar por isso. A nossa vinda aqui, ela se dá pela importância do evento, especialmente pelo tema que
que aqui está sendo discutido, agricultura, desenvolvimento e segurança alimentar. Eu diria que a produção de alimentos é uma questão de segurança nacional. O Caio muito bem abordou aqui das consequências que a falta de alimento provoca em uma nação, em lugares que nós acompanhamos no mundo que tem falta de alimentos, e as consequências elas são as mais graves e desastrosas possíveis. E, portanto, a produção, a valorização de quem produz, eu quero aqui cumprimentar todos os profissionais, né, todos os engenheiros que aqui participam, e também na nossa secretaria nós temos muitos profissionais capacitados, qualificados e que nos auxiliam muito. A produção de alimentos ela é de fundamental importância para uma nação, especialmente como o Brasil. Nós saímos de algumas décadas atrás de uma produção muito mais tímida, de muito menor escala, e passamos hoje a ser um dos grandes países, um dos principais países produtores e exportadores de alimentos. Isso nós devemos a alguns fatores que foram acontecendo ao longo desse período, e aqui quero fazer uma referência à Embrapa. Vejo o meu amigo Denardim, que aqui está, né? A Embrapa, assim como a Emater aqui no nosso estado, e várias instituições que ao longo desses anos todos trabalharam muito para que essa evolução e essa transformação pudesse acontecer. E nós vivemos em uma era onde que a atuação dos engenheiros agrônomos, dos profissionais que estão ligados diretamente à produção de alimentos, cada vez se faz mais necessária e importante. Nós estamos vivendo uma era da gestão. Independente do tamanho da propriedade, quem não se profissionalizar vai ter muitas dificuldades de sobreviver no futuro. Isso serve para a pequena, média, grande propriedade, independente da atividade que os agricultores desenvolvem no seu dia a dia. Então, hoje, a gestão, seja ela a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de produção, a gestão de comercialização, é um fator preponderante e determinante para que o agricultor possa, além de produzir, ter renda na propriedade. Porque não basta produzir. Para você continuar e fazer a sucessão familiar acontecer, você precisa ter renda. E hoje nós vivemos nessa era da eficiência, da competitividade, que num mundo globalizado, um produtor, por menor que seja, independente da atividade onde ele esteja localizado, ele concorre, ele compete com produtores do mundo todo. Então, isso nos faz, né, e nos mostra de que o acompanhamento, o trabalho dos engenheiros, ele se torna preponderante nesse cenário. Fundamental para que a gente possa dar essas condições aos nossos agricultores. Nós vivemos em uma era da tecnologia, onde quem não digitalizar está com os dias contados. A tecnologia hoje também auxilia muito nessa evolução de produtividade que nós estamos alcançando. E hoje no Brasil, felizmente, nós temos uma produção altamente sustentável. O próprio Cadastro Ambiental Rural demonstrou claramente isso, que nós usamos menos de 10% do nosso território para produzir alimentos, mais de 60% do nosso território está preservado. Claro que temos problemas, temos alguns problemas que são naturais, até pela grandiosidade da nossa agricultura brasileira, mas que nós possuímos uma agricultura altamente sustentável. Então, nesse cenário de evolução, de transformação constante que nós estamos vivendo, o trabalho dos profissionais ligados diretamente à agricultura, ele se torna cada vez mais importante, para que o agricultor tenha eficiência, possa produzir mais, né, com menor custo e fazer com que a produção seja e aconteça de forma sustentável. Nesse aspecto, nós trabalhamos com um foco muito forte, desde quando assumimos, junto com o colega Mineto e por orientação do governador Sartori, em um programa que ele é coordenado ou
executado pela Emater com apoio da Embrapa e de várias instituições. O SENGE participa conosco, e queremos agradecer, da mesma forma o CREA, né, e outras tantas instituições, como o Senar, em um programa voltado para o cuidado do solo e da água. Nós entendemos de que hoje, Caio, talvez no momento, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, o fator que mais limita o aumento da produtividade são as condições do solo e da água. Nós temos tecnologia em cultivares que têm um alto potencial produtivo, nós temos máquinas e equipamentos com alta tecnologia embarcada, que também contribuem para esse processo, mas que muitas vezes tudo isso é usado em um solo que não está bem preparado. Um solo que não tem um bom manejo, que não tem matéria orgânica, um solo que talvez hoje o fator de maior degradação do solo é a compactação, um solo que não tem capacidade de infiltração de água, e isso limita o aumento ou você produzir mais na mesma área. Então, a gente tem trabalhado muito com excelentes resultados, demonstrando com exemplos de que você tendo um bom manejo, você produz mais, porque o cuidado ou o planejamento de uma cultura, o plantio, o desenvolvimento da planta, ele é praticamente o trabalho é o mesmo do produtor. E ele vai ter um resultado muito melhor no rendimento da sua produtividade se ele tiver um solo bem cuidado e um solo bem manejado. Inclusive, hoje, nós estamos iniciando hoje e amanhã, em 3 de maio, né, comemorando o Dia Mundial do Solo, entregando premiações a produtores que fizeram e foram escolhidos aí num trabalho coordenado pela Emater, Mineto, nessa parceria, recebendo premiações para a gente poder estimular outros produtores a também usar as boas práticas de conservação, de manejo, de rotação de culturas, para que a gente possa ampliar ainda mais a produtividade, e nós temos espaços para isso. Nós temos exemplos que demonstram que a gente pode produzir ainda mais. Nós podemos crescer ainda muito em produtividade com as tecnologias que nós temos hoje disponíveis. Então, esse é um assunto extremamente importante que nós estamos dando total prioridade na nossa gestão. E, para finalizar, eu quero... o presidente Tadeu colocou de forma muito clara isso e verdadeira, e talvez hoje um dos desafios do poder público é nós modernizar, e aí o SENGE, o CREA e todas as instituições são importantes nesse processo, até para a gente fazer o bom debate, a gente modernizar a legislação. Nós estamos com muita legislação de décadas atrás, quando a realidade da produção agrícola e pecuária brasileira era muito diferente do que nós temos hoje. E com as ferramentas tecnológicas que nós temos disponíveis no momento, se faz necessário essas mudanças, essa atualização na legislação. Nós mesmos, recentemente, enfrentamos um debate, né, na mudança do serviço de inspeção aqui no Estado, porque nós entendemos de que tem algumas atividades, alguns serviços que são prerrogativa do Estado, do poder público fazer. E outras, talvez que ainda o poder público faça, mas que não tem uma necessidade e uma obrigatoriedade do poder público fazer. E no momento que você abrir, criar condições, você vai incluir mais profissionais que hoje estão formados, estão qualificados, estão disponíveis no mercado de trabalho, mas não podem contribuir com o sistema porque a legislação não permite. Isso serve para engenheiros, para veterinários, para profissionais das mais diferentes áreas. Quanto mais nós pudermos incluir profissionais capacitados, formados e que estão à disposição da nossa sociedade, mais nós vamos aprimorar o nosso processo e nós vamos possibilitar condições para que os setores possam crescer e gerar mais emprego e renda, que muitas vezes o próprio Estado ele acaba sendo uma trava para que os setores da produção possam aumentar a sua geração de emprego, renda e produção. Então, esse é um debate que precisa ser feito, precisa ser realizado de forma muito responsável para que a gente possa avançar nesse sentido. Eu tenho acompanhado na própria área de engenheiros agrônomos, o Ministério, através da habilitação de profissionais, hoje possibilita que o laudo da exportação de frutas, de produtos, possa ser feito por profissionais habilitados, que ficam sob a fiscalização do poder público,
mas que com isso você cria uma condição de atender uma demanda que muitas vezes, hoje nós sabemos que, seja na esfera federal, nos estados e nos municípios, a dificuldade de realizar concursos ela é grande. Essa é uma realidade que nós não podemos nos omitir dela. E, portanto, se criarmos essas condições de incluir profissionais das mais diferentes áreas para prestar serviços que são necessários serem feitos profissionais formados e qualificados para aquelas funções, nós estaremos contribuindo com o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado e do nosso país. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade, parabenizar o SENGE pela realização desse seminário, e eu não tenho dúvida de que esses momentos eles são importantes para a gente crescer, para a gente valorizar o que de bom nós fizemos e também buscar corrigir ou construir alternativas para superar os desafios que nós temos pela frente. Um bom seminário, um bom debate a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nossos agradecimentos ao secretário da Agricultura, Hernani Polo, por sua participação, e convidamos a todos agora para acompanharem a execução do hino rio-grandense. Muito obrigado a todos os integrantes do palco que prestigiaram esta cerimônia de abertura do Seminário Agricultura e Desenvolvimento Segurança Alimentar. Logo na sequência, nós iniciaremos os trabalhos técnicos do seminário com a palestra magna Perspectivas da Agricultura e da Segurança Alimentar do Rio Grande do Sul, desafios frente aos cenários nacional e global. Nós informamos a todos que durante a programação do seminário haverá café à disposição de todos os nossos convidados no saguão de entrada do auditório. Fica também o convite para a visitação aos estandes do SENGE e de nossos apoiadores montados na recepção do nosso auditório. Informamos a todos que os certificados de participação estarão disponíveis para impressão no site do SENGE a partir da próxima semana. Entre no site e clique em Gerar Certificado.